Está começando mais um podcast Empoeirados. Eu sou o Luciano. Eu sou o Leandro. Aqui você aprende marcenaria de jeito fácil e divertido, hein, Luciano? Pois é, Leandro. Olha, mais um bate-papo Empoeirados aqui. Tá legal esse formato, né, Leandro? Tá gostando ou não? Tá muito bom. Eu acho que é legal. Espero que o pessoal esteja gostando também, né, Luciano? Sim. Comentando e compartilhando, que a gente já começa o vídeo falando disso, né? Exatamente. Essa é a nova moeda do mercado aí, né? Inscreva no canal. Isso. Curte aí para ajudar a gente a fomentar mais esses episódios. Justamente. Que sempre tem coisa boa, né? Exatamente. Se você, assistiu, gostou e não comentou, não vai ser divulgado esse material para mais ninguém. Então, Exato. comenta e E compartilha. pessoal, sugere também temas, né? Sim. Conversar aqui é sempre bom ter temas aí sugeridos por vocês. A gente vai trocando essa ideia, figurinha aí, né? Com certeza. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Hoje nós vamos falar um pouco sobre marcenaria, né? O tema é a democratização, olha só o tema. A democratização da marcenaria, Leandro. Isso. Democratizar é pôr o demo no meio, Luciano? Não, né? Não. Como é que é? Se tornar conhecido, né? Não, tornar acessível. Acessível, exatamente. Conhecido e acessível, né? Então a gente sabe que ao longo desses anos, a gente tá, eu e o Leandro aqui, nós estamos desde 2012, né? Nós começamos o projeto Empoeirados, mas lá atrás a gente já gostava de ferramenta, marcenaria. Então já são aí 13 anos, né, Leandro? Só de Empoeirados, né? 13 anos, já é tempo já, né? Já passamos 10 anos já, né? Já passamos 10 anos, passou a fase crítica. E a gente viu muitas mudanças, né, nesses anos aí, e a gente quis trazer esse tema aí porque muita coisa mudou, muita coisa facilitou, claro que veio coisas boas e coisas ruins também no meio desse processo. Então a gente vai bater um papo sobre esse tema, né, da marcenaria, como é que isso ajudou a fomentar aí a marcenaria nesses últimos anos aqui no Brasil, né? Isso, a democratização da marcenaria, como hobby e também como profissão, né, Luciano? Os dois, né? Exatamente, tanto hobby como profissão, né? Sim, a gente viu muito hobbyista virar profissional na marcenaria, né, Luciano? Sim. A gente conheceu várias pessoas que começaram brincando com a marcenaria, criando uma oficina em casa, e ele se encontrou nessa profissão, e hoje tem uma marcenaria profissional, monta móveis para as pessoas, faz o trabalho em madeira, usando madeira, MDF, etc e tal. Exato, mas Leandro, vamos tentar voltar um pouco para a gente criar um histórico aí, né? Sim. Como é que era antes, né? Se a gente for pensar na época dos nossos pais, sei lá, nossos avós, a marcenaria, ela era... Quem que poderia exercer essa profissão? Geralmente quem entrava criança a trabalhar na oficina de marcenaria, que tinha vizinho de casa, Então, né? Ou pois conhecido do pai, conhecido da mãe. Era algo também meio que até pai para filho, né? Isso também passava Era de uma pai coisa para que filho. o pai estava começando, aprendeu Isso. o ofício com o avô, daí o filho ia lá, começava, também aprendia esse ofício. Sim. Isso ia ultrapassando gerações, ó. Era aprendido na garra, no Na mão marra. forte, ali na marra. Na marra, né? É. E assim, depois de um tempo, até surgiram alguns cursos profissionalizantes. Se não me engano, acho que o Senai tinha, né? Na Senai época, tem marcenaria. ainda. Tem, né? Mas não é tanto quanto tinha. Acho que no passado tinha mais, eu acho, né? Tinha tornearia. Pô, eu estudava no colegial, pô, tinha a tornearia mecânica na minha época, Sim, escola. mas era tornearia para ferramentaria, né? Não para marcenaria. Ferramentaria, sim. Marcenaria, por exemplo, não tinha. Não. Mas eu lembro que eu acho que o Senai tinha. Nós estamos aqui do lado de Itu, né? A cidade de Salto. Eu lembro que aqui no Senai de Itu tinha curso de marcenaria. Isso E hoje, assim, até tem, mas não é tão... Acho que antigamente acho que era até mais bem divulgado, né? Sim. Pode ser que seja esse o problema, né? Então a gente via que tinha essa né, como que você aprendia marcenaria? Na vivência, né? Na prática. Na vivência. Né? Dentro da oficina ali, com o mestre, né? O mestre dentro da marcenaria ensinando Só conhecia quem trabalhava. Oficial, né? Como que tinha... Era oficial, ensinava o meio oficial? Não, oficial. É oficial que falava nos cargos oficial de oficial. marcenaria. Tava tentando lembrar aqui, inclusive, Luciano. Eu lembrava que era algo parecido, mas assim, não foi uma fase que eu não vivenciei. Sou velho, mas nem tanto. E daí você, então, a gente está falando um pouco da parte profissional. Mas ele tem o hobbyista. Né? Por exemplo, o meu pai gostava de marcenaria, mas ele não era a profissão dele. Mas ele gostava, ele fazia as coisinhas lá. E ele aprendia ali, assim, na marra também, né? Ficava lá, tentava, tipo, assim, acerto e erro.
às vezes, meu pai não era muito de ler, mas eu sei que seu pai tinha os livros lá da marcenaria, né? Sim. Meu pai já não gostava assim muito de livro. Mas eu sei que o pai do Leandro, por exemplo, tinha uns livros antigos lá, que ele comprava e tal. Eu acho que seguia um pouco alguma coisa lá, quando precisava de alguma dica, né? Você lembra da enciclopédia Barça, Lembro. que tinha tudo lá? Aham, Se tinha bobear, tudo. acho que tinha dica de marcenaria lá. Ah, se bobear tem. Inclusive uns livros antigos, eu já peguei dicas desses livros antigos que meu pai tinha para passar e fazer vídeo, né, Luciano? Sim, até hoje a gente tem, né? A gente compra em sebo, né? Isso, e esses livros do meu pai aqui, tem uma boa parte deles comigo. Então, assim, a mudança que teve depois, né? Eu acho que foi o aparecimento de livros e revistas, né? Na Apesar verdade, que no Brasil não tinha tanto, né? não, no Brasil sempre foi fraco esse mercado de marcenaria, hobby, né? Mas tinha alguns livros. Hoje não tem nada praticamente. Não. E Internet, né? a última viagem que a gente fez para a Alemanha, a gente passou naquela farmácia não, era tipo uma livraria mesmo, né? Que tinha uma estante de revistas ali, vários títulos. Sim. Gente, estou falando em 2026. Na Alemanha, os caras ainda têm muito título de revista funcionando, girando. Sim. E nos Estados Unidos tem mais ainda. E nos Estados Unidos tem mais ainda. E Nos Estados interessante. Unidos é engraçado, porque tem mais revistas de marcenaria. Na Alemanha, é revista assim de tudo. É aeronáutica, helicóptero, aeromodelo, moda. E não é um título só, não. São vários títulos sobre o mesmo assunto. Isso que é engraçado. Agora, nos Estados Unidos, você tem mais títulos, no nosso caso, que é marcenaria. Tem muita coisa de marcenaria lá ainda. Muita Na Alemanha a gente não viu muito, né? Na Alemanha não, mas nos Estados Unidos, quando a gente foi naquela loja de marcenaria lá, Highlander. Highlander. Highlander ou Highlander? Não lembro, Highland. enfim. A gente viu livros e revistas para vender lá bastante também. Eles tinham uma parte só de livraria. Na Rockler a gente viu isso também. Na Rockler também. Lembra que tem até uma foto que você ficou lá na frente Sim, que eu sentei ali na cadeira, da parte né? de livros deles, né? Enche 4 estantes fácil de livros de E a marcenaria. gente não está falando só de revistas, a gente está falando assim, revistas, aquelas revistas que tem todo mês, né? Tipo a Fine Woodworking lá, não, Fine Tools, tem aquela Woodsmith, que é bem conhecida lá, e tem outras, né? Fine Woodworking também Fine tem. Woodworking, Fine Woodworking também tem, né? Sim. Tem uma que chama Canadian, que é do Canadá, Ah, é? Canadian Woodworking, que é muito legal também. Então, assim, tem acesso fácil. Infelizmente, aqui no Brasil, esses títulos não tem. Na verdade, aqui no Brasil, livro e revista dessa parte de faça você mesmo marcenaria é quase que inexistente, né? Isso, exatamente. Não tem mesmo. Inclusive, Luciano, eu tava falando com um colega meu esses dias atrás aí, ele é americano, tá? Ele morou aqui no Brasil e ele me contou que aqui no Brasil, quando ele esteve aqui, ele não comprou os móveis da casa dele, ele fez. Fez a cama, fez os armários, foi fazendo, e disse que os vizinhos que passavam na frente da casa dele e viram ele fazendo, achavam até que ele estava passando por dificuldades, porque ele não estava comprando os móveis, né, Luciano? Tava ele fazendo lá, então olha a visão, veja bem, olha a visão que o brasileiro tem. O brasileiro viu o gringo trabalhando lá, achou que o cara estava passando por dificuldades. Não, na verdade ele está fazendo aquilo porque ele aprende isso desde cedo nos Estados Unidos, na escola, né? Tá no sangue dos caras, corre mesmo o trabalho em madeira nos Estados Unidos. É diferente, é um outro mercado. O mercado lá assim, impressionante. Né? Você vê lá, é muito famoso, né? As garagens das casas, oficinas, né? Que é uma verdadeira marcenaria, na verdade. Né? Sim. Acho que tem garagem que é muito mais marcenaria aqui do que muita marcenaria profissional aqui no Brasil. Né? Sim. Muito. E tem aquele cara que tem um canal também que acho que é WWM. Que tipo assim, marcenaria para meros mortais. Esqueci o nome em inglês como que é, mas significa mais ou menos isso. E ele é muito legal, ele fala sobre isso, então ele simplifica o assunto da marcenaria para o hobbyista. Sim. Bom, mas vamos trazer um pouco para a nossa realidade aqui do Brasil, né? Esse mercado, então depois que você tem ali o acesso do profissional passando do filho, não, do pai para o filho, tal, do avô, tal, você tem o surgimento então das revistas, livros que vão ajudar, né? Alguns cursos, né? Que a gente vê em o Senai, algum outro que deve ter lá no passado, depois se alguém que souber, escreve aí, comenta aí. E também depois veio a internet, né? Sim. A internet, eu acho que antes da gente falar do YouTube, de vídeos, a gente pode falar um pouco dos blogs, né? Isso. Que tinha muitas fotos. Inclusive, nós começamos lá em 2013 com blog
E a gente começou com vídeo também no YouTube, mas assim, a gente fazia ainda passo a passo com foto, né, Leandro? Lembra? Foto, exatamente. A gente fazia lá o projetinho, ficava tirando foto, fazia passo a passo, escrevia o texto, passo 1, passo 2, tal, dava alguns detalhes. Então, muita gente tinha blog e mostrava como fazer receita, faça você mesmo, construir alguma coisa, né, com fotos, né? Sim. É um trabalho bastante duro, né, na internet fazer isso aí, porque exige um trabalho grande, né, Luciano? Porque primeiro, na internet você tem que ter como que fala? Periodicidade. Você tem que obedecer a uma periodicidade para que os algoritmos peguem você e divulguem o seu trabalho. Não pode sair do blog, então é um trabalho duro, mas assim, foi um trabalho que a gente começou quando não tinha quase ninguém fazendo isso e a gente ajudou nessa democratização aí, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, não, é que a gente começou numa época que não tinha quase ninguém fazendo isso, né, Luciano? Então a gente viu, sabe, já praticava marcenaria porque a gente comprava ferramentas importadas naquela época, né? Era bem mais difícil, né, de conseguir. Mas a gente comprava do Japão, dos Estados Unidos. O Luciano foi viajar uma época lá também que a gente não tinha empoeirados ainda. Lembra que enchia a mala, cara. Lembra que você foi, a primeira vez que você foi para os Estados Unidos lá, você voltou com um monte de coisa que eu nunca tinha visto, cara. Eu fui na Woodcraft. Woodcraft, Primeira vez que eu fui na Woodcraft. Depois, fiquei encantado, cara. Nossa. Depois que eu fui lá com a minha esposa louco, também, em 2012, que eu fui com a minha esposa também, daí eu fui nessa loja porque o Luciano falou para mim, eu falei, vou passar lá para ver, né? E eu fiquei de queixo caído de ver o que tinha lá para marcenaria. E daí pegando o gancho, então assim, você tinha o blog, você tinha as fotos, que era, na verdade, uma realidade dos livros, né? Porque o livro é foto, né? Sim. Era texto, foto e tal. E daí, então, só que ao invés de estar no livro físico, estava na internet. Então, Sim. o cara pesquisava lá e realmente não era fácil, porque tinha que ir lá, fazer a foto e tal, né? Então, e depois veio o YouTube, né, Leandro? Sim, o YouTube mudou. Acho que o YouTube, ele ajudou a fomentar. E o Leandro falou uma coisa certa, tá? Nós fomos uns dos que aqui no Brasil que ajudaram, né? Os empoeirados, nós ajudamos a fomentar um pouco a parte de marcenaria, né? Sim. E do it yourself, né? Que é o faça você mesmo, né? Depois, claro, vão surgir os canais e tal, e todos são importantes para esse crescimento. Mas a gente, assim, né, modéstia à parte, a gente ajudou bastante também. Sim, né? sim. Não só de marcenaria, mas também de ferramenta, né? De ferramenta. Eu dou exemplo um pouco aqui, eu sempre falo pro pessoal, serrote japonês. Né? Poxa, quando nós começamos, a gente não conhecia o serrote japonês. Daí nós fizemos um curso, a gente começou a conhecer, falou, pô, esse negócio é muito legal. A gente investiu, começamos a comprar, trouxemos para a loja, abrimos a loja para vender. E o serrote japonês, acho que nós vendemos desde quando lançamos a loja. Foi o primeiro produto. O código número 1 é um serrote. É um serrote. Nós ajudamos a popularizar, né? Sim. O serrote japonês. Depois, claro, vieram muitas pessoas, mas a gente no começo, a gente fez um bom trabalho para divulgar aí esses serrotes japoneses, por exemplo, né? Sim. Então, é o primeiro código que você sabe qual que é? Sim. Qual que é o serrote, então? É o do Zuki. Isso, azulzinho. 150 milímetros, exatamente. Eu que cadastrei, caramba. Você acha que eu não sei? Sei lá. Caramba. Se fosse eu não saberia. Eu lembro até hoje, quando eu fiz a loja, foi em dia 26 de dezembro. Nossa. De 2014. Não tinha mais nada pra fazer, não? Não, tava no Natal. Nesse dia eu já tinha almoçado lá na casa da minha mãe lá. Daí eu fui lá, fiquei montando a loja, 26 e 27, tava de férias. Então a internet realmente mudou tudo na área, né, Luciano? Democratizou de verdade a marcenaria aqui no Brasil. Vamos falar do mercado brasileiro, porque no Brasil, comparado com os Estados Unidos, até mesmo a Alemanha, países europeus, aqui não é prática comum a marcenaria em casa, ter uma oficina em casa. São pouquíssimas pessoas que a gente conhece que gostam de fazer, que têm ferramentas, né? Agora não, mais. então, tô falando já do começo, que a internet, quando surgiu a internet, eram pouquíssimas pessoas, né? Eram pouquíssimas. Era pouquíssimas. Tanto é que a gente era até mais reconhecido antigamente quando a gente começou do que agora, né, Luciano? Cara, mais ou menos, viu? Eu acho que antigamente a gente encontrava mais gente na rua do que eu conheço você e tal. Hoje meio que parou, o pessoal também já não liga mais, né? De se encontrar num... Esses dias eu fui na padaria, perto da minha casa ali, que fica no bairro ali. Eu fui lá pegar um pãozinho de manhã lá. Um cara ficou olhando assim, conheço você. Você é do Empoeirados? Pô, ali perto da minha casa, cara. Enfim, né? Mas eu acho o seguinte, Leandro. Depois que veio os vídeos, o YouTube, eu acho que daí explodiu. Sim. E digo mais, na pandemia explodiu mais ainda. Nossa, a pandemia, a gente passou por uma fase, gente,
que assim, a curva de crescimento foi tão grande que a gente assustou. Né? A gente não conseguiu parar. Muita gente em casa, gente querendo consumir, até fazer alguma coisa em casa, porque estava todo mundo lá, né? Gente começando no susto, pela falta de oportunidade, e gente que saiu depois da pandemia, não vai mais praticar. Esse que é o ponto triste da situação, né? Não, e gente que continuou, né? Sim, mas pouca gente continuou, né? Não, sim, na verdade, o cara foi por um período, né? Foi por um período, foi? Acho que era um período assim meio delicado, tal. Então o cara precisava sobreviver, fazer alguma coisinha de marcenaria lá para poder sustentar a família, né? Mas na verdade virou um passatempo. Eles queriam fazer um passatempo em casa. Ia ficar muito tempo em casa. Sim, não, então tinha as duas formas. O passatempo, para o cara ocupar a cabeça ali e tal, e também a parte de grana, né? Sim. O cara precisava fazer a compra do mês para poder, né? Então ele viu essa oportunidade de marcenaria para tirar um troquinho ali para ajudar um pouco, para complementar a renda. Né? Hoje o mercado ele conta com uma coisa que a gente falou que a internet mudou tudo e as redes sociais mudaram a internet. Porque aí quando surgiu as primeiras redes, mas aí depois do YouTube, daí veio o Instagram. Isso que eu ia falar. O Facebook já tava. Porque tinha o Facebook. YouTube, a proposta dele não era ser uma rede social, pelo menos não no formato que é hoje. O Orkut, sim, já veio para ser uma rede social. Igual ao Facebook. Igual ao Facebook. O Facebook é praticamente uma cópia do Orkut, né? E lá, o que acontece? Nessas redes existe a interação muito próxima, né? Você está ouvindo a gente pelo Spotify, por exemplo, agora, também é uma rede social, né, de áudio. E você pode comentar, compartilhar, mandar e-mail, mandar mensagem, né? Interagir com isso para alimentar o algoritmo do Spotify, por exemplo, para poder trazer mais gente para ouvir a gente falando. Então a rede social ela mudou bastante. O Facebook não. O Instagram hoje é o mais forte que tem das redes sociais, né? Tanto é que foi comprado pelo Facebook, né? O Instagram era uma rede à parte, foi comprado pelo Facebook. E por ali a gente começou a conhecer muita gente. Então, pra gente, o mundo deixou de ser um mundo e virou um bairro. Né? Porque a gente segue uns caras aí, como que chama aquele alemão mesmo que a gente encontrou lá na Alemanha, Luciano? Putz, cara, agora você pegou, hein? Vou deixar depois no descritivo aí, mas... eu vou lembrar. Deixa até o link pro canal dele para ele ver que a gente tá por aqui, né? Se no final eu lembrar, Mas a gente até conheceu ele na feira. Exatamente. Então, o Luciano seguia esse cara aí, ele era engraçado, porque ele fala umas coisas assim, meio também fora do convencional, sabe? Ele tem uma prática muito boa. Linha, né? Uma linha de raciocínio diferente. E a gente encontrou com ele lá, a gente foi falar com ele lá, a gente segue lá, você do Brasil, viu? Tal. Daí ele viu a gente. Super gente boa, né? Super gente boa, foi super simpático. Apesar de não falar muito bem inglês, eu também não falo muito bem, nós se entendemos lá. E foi bacana, o cara é gente boa pra caramba, a gente conversou com ele, aprendeu bastante. Aquele japonês também que a gente conheceu. O japonês, aquele é fera, né, cara? Aquele cara fez um baita trabalho, né? Que tava com a plana lá, né? Sim, aquele cara... Mas, Andrô, vamos lá, ó. Nós temos, assim, tudo isso, essa democratização da marcenaria tem um lado bom e um lado ruim. Né? Então, vamos tentar mostrar o que foi bom. Eu acho que tem mais coisa boa do que ruim, né? Sim, né? Eu acho, claro, sempre, né? Mas, assim, vamos contar, então, vamos separar esses dois blocos aí. O que você acha que teve de lado bom? De lado bom, justamente esse contato, esse networking muito próximo de todas as pessoas. A gente consegue... lembra, quando a gente estava começando a loja, a gente estava indo para São Paulo, eu entrei no celular, cara, isso é 2013, víamos a Wood River lá, Woodcraft, eu cheguei a ligar ou mandei um e-mail? Não, acho que você ligou via Skype, né? Foi? Exato. Cara, do carro, eu liguei via Skype para uma empresa nos Estados Unidos, né? Perguntando como que eu fazia para comprar coisa deles, que eu era do Brasil e tinha interesse em importar. Nossa. Cara... Não fica contando essas coisas, cara, que denuncia idade. Denuncia idade, né? E outros, cara... Quem que imaginava isso uns anos atrás, Luciano? Se eu falar pro meu avô, fácil, né? Se eu falar pro meu avô que eu fiz isso, ele vai achar incrível. Hoje você manda no WhatsApp, né? Você fala ali pela mensagem e tal, né? Pois o cara que a gente vende aqui da G-Sharp Tools, por exemplo, ele tá sempre no WhatsApp conversando comigo, né? E até ele é um senhor muito simpático também, né? A comunicação facilitou muito, né? Sim. Com o surgimento da internet, o e-mail, né, também. Poxa, quantas coisas, né, na empresa que a gente trabalhava, na agência, né? Que a gente tratava por e-mail, que era muito, muito, muito rápido, né? Não tinha mais fax, né, Leandro? Não tinha mais fax, graças a Deus. Nem telefone, era e-mail, que o negócio era a parada da vez. Mas assim, eu acho que o lado bom é que tem mais gente aprendendo, mais gente praticando a marcenaria, que eu acho que isso é uma coisa ótima. Não só hobbyistas, né? Mas também profissionais, né? Querendo ser profissionais, vender seu produto, criar novos produtos, isso é uma coisa muito bacana. E assim,
Uma coisa também ligada um pouco à saúde, nós até já falamos aqui da marcenaria como terapia, né? Isso. A marcenaria ajudando, né, na saúde das pessoas. Saúde Então, mental, né, principalmente. entra um pouco no hobby aqui, mas às vezes assim, o hobby é uma coisa que, não, passatempo, tá? Mas às vezes não é só um hobby, né? Mas é um descanso mental, né? Descanso mental. Então o cara ele começou a praticar marcenaria porque, poxa, ele estava lá, aconteceu alguma coisa com a depressão, uma coisa assim. Então ele acabou entrando na marcenaria. Por que marcenaria? Porque a marcenaria, primeiro, você trabalha com as mãos, existe uma transformação ali, né, da madeira, de você montar um móvel, de você ter aquele prazer, exercer as virtudes lá da paciência, da perseverança. Então isso é uma coisa boa, né? Melhora um pouco o cara como ser humano, né? Sim, a satisfação pessoal aumenta bastante. Exato. Porque você ver uma peça que você fez mesmo com suas próprias mãos é muito bacana de ver, né? Sim, e ajuda no intelecto, né? Pois é. O cara desliga um pouco ali, né? Eu acho que isso até, principalmente o homem, né? O homem, não sei, eu tenho essa impressão, né? Claro que a marcenaria pode ser praticada por qualquer um, né? Claro. Homem e mulher, mas o homem às vezes precisa desse momento aí, né? De um hobby, de fazer alguma coisa, né? Sim, eu acho que ambos, né, precisam. Inclusive, quando eu fiz o curso de marcenaria, uma moça que trabalhava comigo, ela fez uma parte de corte e costura, que era do lado, assim, tinha a escola de marcenaria, né? E daí do lado tinha lá a mulherada lá fazendo legal, corte e bacana. costura, e foi muito legal, cara. E daí ela falou que no próximo ela ia fazer marcenaria. Que legal, bacana. Eu ia fazer elétrica, mas não fiz, poxa, me arrependi. Devia ter já aproveitado, né? Pois é. E o lado ruim, Leandro? Lado ruim, eu acho um pouco... Apesar de tudo, o Brasil ainda é muito restrito com ferramentas novas, é muito fechado. Então, você vai trazer uma ferramenta diferente aqui, não dá para trazer. Se você não tiver dinheiro mesmo para você começar a trabalhar com isso, importar um material para divulgar aqui no Brasil e vender, é muito difícil. É realmente muito difícil. A gente sabe isso porque a gente sente na pele, né? Então, o custo das ferramentas fora do Brasil, proporcionalmente ao salário mínimo, vamos dizer assim, é muito melhor, muito mais baixo, né? Melhorou bastante, né? Melhorou de lá pra cá, algumas né? coisas, sim. Quando nós começamos, cara, era bem mais caro. Era bem mais Depois, caro. depois veio, hoje tem Mercado Livre, Shopee, muita gente importando. Isso. Então você tem um pouco mais de ferramentas E acessíveis. além do Shopee, Luciano, não tinha chinês fazendo essas coisas. Não caía só na tinha. mão de europeu ou americano. Não tinha. Agora tem chinês fazendo cada gabarito muito bem feito com alumínio usinado. Sim. Tem aquela empresa americana que chama Woodpecker, que faz gabaritos em alumínio. Fantástico. Os caras devem ter um centro de usinagem que você deve poder sentar no chão e comer ali no chão. Tão limpo que é. É real. É irreal. É real. É Até agora, né? Pelo menos agora, né? A não ser que um cara aí se aventure fazer isso no Brasil, né? Sim, eu acho um pouco difícil fazer isso porque tem um centro de usinagem muito avançado. E talvez nem tenha tanto mercado também, né? Eu acho que não tem mesmo, pelo preço. Tem mercado, mas não é talvez o suficiente para o cara ter uma lucratividade boa, né? Exatamente, exato. Tem mercado, mas não tem a lucratividade, não é nem o lucro, é o giro de dinheiro, né? O faturamento, vamos dizer assim. Ele não tem o faturamento para bancar uma loja em pé. Tá, né? mas a sua questão, então, é o acesso das ferramentas, Sim, isso? Que elas poderiam ser mais em conta. Isso Ferramentas vai de frente, boas, né? Ferramentas boas, vai de frente com a democratização da marcenaria. Então, isso precisa ser feito em algum momento, acho que vai acontecer. Mas a gente vê empresas grandes não produzindo aqui no Brasil o que eles produzem, por exemplo, na Europa. Né? Os motivos são impostos, são custos altos de produção daquele material. Né? Tem um tanto de entrave que é um obstáculo muito forte até para empresas com nomes como Bosch, por exemplo, né? E outras marcas para aí. trazer, né? Inclusive, por exemplo, a própria Bosch, a própria, sei lá, Dewalt, eles têm muitos produtos que tem lá fora que não vem no Brasil. Sim, a Dewalt tem Porque não compensa, né? A Dewalt tem um desengrosso muito legal que eles vendem nos Estados Unidos e, assim, não tem aqui no Brasil. Não tem, não acha. Às vezes não tem mercado E mesmo. se não você tem for preço. importar, vai ficar um cara pra caramba. A gente, por exemplo, poderia importar. Só que eu vou trazer aqui um desengrosso que vai pagar 10 pau no desengrosso. Vai vender um por ano. Contra um desengrosso da Makita que é bom também, que custa 2 mil, entendeu? Então não dá para fazer frente. 2, 3 mil custa o desengrosso da Makita, né? Mas eu acho assim, além da ferramenta, que eu até concordo, eu acho que tem que ter depois um processo aí de melhorar um pouco esses custos, sabe? Deve ter até um incentivo do governo e tal. Uma outra coisa, eu acho que o excesso de informação, Leandro. Porque ao mesmo tempo que tem muita informação boa, mas também tem muita informação ruim.
né? A gente tá com o canal já faz tempo, a gente tenta passar sempre coisas boas para vocês, nem sempre a gente acerta, a gente sabe disso, né? Mas a gente sempre tenta estudar, né, Leandro? Isso. Ter o cuidado de passar essas informações, tal, de uma forma clara, divertida, tal, mas de uma forma também técnica e responsável, né? Agora, tem muita informação errada, viu? Muita informação. Eu vejo, assim, até influencer mesmo, pessoal que tem canal, tal, às vezes passa algumas informações que você fala, putz, isso aí não é legal, né? A gente não vai falar nomes aqui, claro, né? Óbvio. Mas, assim, tem muita informação, muita excesso de informação. E agora, eu acho que tá piorando por causa da inteligência artificial. Agora a pessoa não está mais nem fazendo, né? Então, a inteligência artificial tem o lado bom, né? O IA tem uma coisa boa que é ajudar a gente, né, a fazer os conteúdos até. Todos os conteúdos aqui a gente, às vezes, né, precisa de uma ajuda de um chat GPT, por exemplo, para poder montar os roteiros, que é importante. Mas, assim, cara, quando eu vejo os caras criando blog aí, tudo com informação, assim, aquela coisa repetitiva, sabe? O cara nem lê para saber se tem alguma coisa ou coloca algum tom pessoal ali, sabe? Então, acho que o excesso de informação é um problema. E às vezes, assim, o próprio cara, né, que se diz aí mestre, sei lá, guru, né? O guru da marcenaria. O cara é o cara, né? E faz curso e tal, mas você sabe que a qualidade não é boa. E isso acaba até atrapalhando, até o nosso trabalho, às vezes, né? Exatamente. O cara, às vezes, não compra um curso, não compra alguma coisa e fala, não, puta, mais um, não sei o quê e tal. Então, acho que o excesso de informação tem que tomar um certo cuidado. Sim, com certeza. Outra coisa também, Luciano, é o cara que quer começar gigante, cara. Na primeira vez já quer comprar tudo para uma... esse é o lado ruim, tô falando, né? O cara quer comprar tudo para montar uma oficina para depois começar a trabalhar, quando na verdade é o inverso. Você tem que primeiro começar a trabalhar para depois ir comprando conforme sua necessidade as ferramentas que você quer. Não, exatamente. Começar pé no chão, né, Leandro? Isso. Às vezes o cara quer começar já com uma baita estrutura. Assim, eu sempre falo, o importante, gente, é começar. Né? Você precisa ter. Pô, nós começamos como, Leandro? Com pouca ferramenta. Quase nada. Eu tinha um pouco, você tinha um pouco, a gente juntou ali e começou o canal. Furadeira, hobby que eu tinha da Black Decker. Furadeira? Pô, eu acho que a gente nem tinha parafusadeira. Não. A gente foi ter depois. Não tinha, depois de 6 meses, um ano e tal, que eu comprei uma lá, mais ou menos lá. Mas nós não tínhamos também. Então, o importante é começar com poucas ferramentas e começar. Né? Sim, com certeza. Esse é o legal. Uma outra coisa que eu vejo também, além de que você falou das ferramentas lá, muitas opções de ferramentas e máquinas. Quer dizer, é uma coisa boa, mas atrapalha às vezes, viu? Sim. Eu não sei, por exemplo, quando você vai comprar celular, televisão... eu não sei comprar celular, não. Meu Deus do céu, rapaz. Notebook, minha esposa quer comprar um notebook, eu fui ver esses dias na internet, cara, mas tem trocentas marcas, trocentos modelos, eu não sei qual comprar. Antigamente era tão fácil, né? Tinha poucas, né? Tinha esse. Você comprava um 486 com monitor colorido ou um 386 com monitor fósforo verde. Então, hoje não, tem 800 opções. O bom é que o IA ajuda nisso, né? Você pega uns 3 modelos que você gostou, você fala, chat, faz uma tabelinha aqui das diferenças. Ele vai lá, cria para você, daí você consegue tomar uma decisão, né? Então, acho que assim, esse número de ferramentas, essa quantidade também atrapalha. É bom, porque gera mais concorrência e tal, mas ao mesmo tempo atrapalha na hora que você vai comprar, né? Sim. E eu acho que é isso. A parte ruim, eu acho que é isso. Tem mais coisa boa, tá claro, a gente sabe disso. Mas a parte ruim, eu acho que é isso. Excesso de informação, a questão dos valores que o Leandro falou, das ferramentas. Exatamente. E tem gente ainda que queima a largada, ou seja, compra o CNC sem nunca ter feito um corte reto com o serrote na vida. Né? Então você pula etapas. Não, começa do começo. Exatamente. É a melhor coisa para se fazer. Né? E assim, uma outra dica que eu dou também cara, começar com um projeto simples, né? Não vai começar a construir uma cadeira já. O primeiro projeto, o cara pega uma cadeira pra fazer. Eu falei, cara... Cadeira de balanço, né? Nossa, feito cara, com madeira retorcida quente, né? Não dá, né, cara? Então começa com coisa simples, coisinha básica. Depois você vai melhorando as suas técnicas. Isso que é importante. Eu até anotei aqui, técnica, né? Você tem que, com o tempo, você vai tendo um pouco mais de técnica. Inclusive, a gente já, temos vídeo pra caramba no YouTube, de várias dicas que a gente dá no Instagram, quase que diariamente. Então é importante essa prática e essa técnica, mas você só vai conseguir praticando. Então por isso que é importante começar. Justamente. Né? Mas a pergunta final é o seguinte, Leandro. Então ficou mais fácil praticar marcenaria hoje, né? Claro, ficou mais fácil. Você tem que fazer uma curadoria do conteúdo da internet para separar o que presta e o que não presta, é claro. É um trabalhinho já de começo. Mas tem muita coisa boa na internet que você pode seguir e fazer. Tudo muito fácil hoje em dia. Exatamente. Né? Meu filho tá aprendendo a tocar guitarra no YouTube, cara. Então, pois é, cara. Eu cheguei, ele tava tocando, fazendo solo já
The Queen, a música Bohemian Rhapsody lá, sabe? Ah lá, ó. Fazendo Santana. Eu falei, caramba, o moleque pegou só de YouTube. Então tem coisa boa no YouTube. Na verdade, não tem desculpa hoje para não aprender, Não né, tem cara? desculpa pra não aprender. Sempre tem, tudo bem. Talvez não esteja organizado no YouTube. Isso. Você vai ter que organizar. Não é organizado como um curso, por exemplo. Mas, cara, se você tiver perder um tempinho ali, se separa alguns conteúdos aí, você segue uma sequência, cara, fica joia, né? Fica joia, muito bom mesmo. Muito bom. Para finalizar, Luciano, eu queria deixar algumas perguntas para as pessoas aí matutarem, pensarem um pouquinho o que eles querem, né? E aí, vocês, a gente falou a nossa opinião, vocês, o que vocês acham que hoje ficou mais fácil começar ou não, né? É uma das perguntas que fica aí para vocês refletirem sobre o assunto. O excesso de conteúdo, você acha que ajuda ou atrapalha? Também é uma outra coisa que vocês podem colocar nos comentários, que a gente sempre fala. E quem sabe desses comentários surge o tema para o próximo episódio de podcast. Exatamente. É o excesso de conteúdo e também a organização, né? Isso aí. Comenta aqui embaixo também. Qual foi a sua primeira ferramenta que começou, que fez você começar na marcenaria? É isso aí. Pessoal, então vamos lá. Vamos, Leandro. Momento cultural? Vamos, momento cultural. Você quer falar primeiro? Vou, que eu fale? Claro, não, eu falo. Fala Hoje aí. eu trouxe um livro pra galera aí, Luciano, que é um livro que, apesar de ser de 1940 e pouco, eu não lembro a época que ele é. Até já sei que livro você falou. Então. Ele nem falou, mas eu até já sei que livro que é. O livro chama 1984. Esse é clássico. Esse é muito bom. E, realmente, você começa a ler aquele livro e fala, meu Deus, está acontecendo isso hoje. Né? É preocupante, É né? preocupante. É desesperador. Mas desesperador, mas é um livro que tem esse lado ficcional dele, que é impressionante ver como o cara acerta em várias coisas, 80, né? 90 anos atrás aí, né? Como o cara acerta as previsões que ele fez de governo, de tudo, né? Sim. É impressionante. E agora surgiu a inteligência artificial, então, nossa. Tá ficou dentro, bem né? próximo, ficou bem muito próximo. E ó, uma dica que eu dou, tá? Esse livro aí, eu tinha um antigo, mas tava tudo zoado, tudo despedaçado. Daí esses dias eu fui no shopping, Leandro, ano passado, e tava dentro daquelas feirinhas, sabe aquelas feirinhas que eles vendem livro baratinho? Sim. Cara, eu comprei um, R$15, cara. Putz, sério? Cara, você não R$15, pegou outro pra mim, pô? Não, nem lembrei, pô. Ai, Inclusive eu caramba. tava lá em casa, até preciso ler de novo. Traga pra mim e me dá de presente, então. Cara, muito baratinho, cara. Pô, R$15, cara. Achei barato pra caramba. Barato. E, enfim, mais legal. Bom, é o seguinte, a minha dica é mais uma série. É uma série também que já é um pouquinho antiga, não é tão antiga, mas já tem alguns anos já, que é um seriado que chama The Middle, né? The Middle, em inglês, né? Eu não sei qual que é agora a tradução em português, não sei se já portuguesaram o seriado, mas chama The Middle. Inclusive deve ter no Netflix. É uma família tradicional, americana, né? Só que eles são bem divertidos, né? É o pai e a mãe e tem 3 filhos, né? Uma menina e dois meninos. Cara, mas é muito engraçado. Se você quiser passar o tempo, dar um pouco de risada, é muito legal. A situação da casa, das coisas lá que eles passam, é bem divertido. E é bem típico americano mesmo, sabe? Sim. Mas é muito parecido com o brasileiro, né? De se virar, de fazer as coisas lá, de não gastar, sabe esse tipo de coisa? Lembrou muito aquele seriado do Eu Odeio o Chris. Sim. Que tem o Júlio lá, que é super que é mão muito de vaca. Bom, né? Que é muito bom também. Que é muito legal, mas assim né? Não é igual, mas é parecido. É do mesmo estilão de comédia e tal. Então vale muito a pena. The Middle. Isso aí. Uma sugestão minha hoje. The Middle, isso aí. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência, tá? Pela preferência. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. E ó, não deixa de comentar, hein? E segue o canal. Até!